Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Alô, doutor. E com a grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa o Dr. Otávio Burle, ele que é advogado e traz hoje para a pauta do programa uma temática que está aí sendo muito discutida com relação à Minha Casa Minha Vida, um dos programas mais populares habitacionais que temos no país, com uma situação que realmente nos faz refletir muito
que é a cobrança de comissão indevida. E é sobre isso que nós vamos conversar com ele. Tudo bom? Tudo tranquilo. César, é um prazer estar de novo aqui no programa que a gente sabe que ganha através dos anos uma grande credibilidade, principalmente nas temáticas que traz, mais especificamente dentro deste quadro, a questão jurídica, a proteção do consumidor. Então, realmente é uma satisfação estar aqui fazendo parte aqui com vocês de novo. Agradeço muito pelas referências aí, o programa e toda a equipe, com certeza, a gente fica muito feliz, né, em ouvir palavras como a sua, referenciando com tamanha grandiosidade assim, o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Nesse aspecto, vamos começar assim explicando para aquelas pessoas que ainda não conhecem muito bem como é que funciona o Minha Casa Minha Vida. Uma das temáticas que o governo federal vem utilizando para a equalização da sociedade é justamente possibilitar para que os cidadãos da classe média e classe média baixa possam vir adquirir a sua casa própria. E, sem dúvida nenhuma, o Minha Casa Minha Vida é o programa social de maior relevância dentro dessa temática. E abrangência também, né, doutor? Porque, na verdade, assim, existe um porém aqui muito particular com relação à Lei 11.977 de 2009, que eu gostaria também que o senhor referenciasse aí, porque existem aspectos aí que estão sendo agora cobrados, inclusive, por aqueles que foram, de certa forma, penalizados com aquelas comissões. Sem dúvida. A Lei 11.977 de 2009, que foi que instalou o programa Minha Casa Minha Vida, ela faz uma previsão específica para incrementar a produção, justamente para aquecer a economia e, ao mesmo tempo, propiciar para que o consumidor venha adquirir o seu imóvel. Só que a lei, ela prevê especificamente a aquisição justamente de uma forma mais barata, através do subsídio. O que via de regra, está acontecendo? O que as construtoras costumam fazer? Elas repassam um custo que não está previsto nessa lei, que é a comissão de corretagem, para o consumidor. E aí a gente tem um segundo aspecto, porque via de regra, como é que normalmente isso acontece? O consumidor, ele chega no plantão de vendas, vai conhecer o imóvel e, ao fechar o negócio, ele vai pagar ou vai combinar a comissão de corretagem. O que acaba acontecendo? Isso faz com que ele seja amarrado ao negócio. Por quê? Porque se ele vier desistir, ele acaba perdendo aquele valor da corretagem, ou seja, ele não pode mais desistir do negócio e ainda é obrigado a efetuar um pagamento cujo custo não seria obrigação sua, mas sim da construtora que fez o empreendimento. De fato, doutor Otávio Burle, claro que isso tudo nos leva a uma reflexão muito importante sobre os aspectos jurídicos, né, em defesa do consumidor, que é justamente o que nós estamos trazendo, né, para o programa de hoje, aqui dentro do quadro Alô Doutor, que tem essa característica de trazer, né, assuntos de relevância e de utilidade pública, né, que é o papel que a gente vem cumprindo e sempre, evidentemente, com a sua participação, inclusive colocando à disposição o nosso telefone, o nosso e-mail. Caso surjam dúvidas, você pode encaminhar para o alodoutor@ig.com.br, como está aí no rodapé do vídeo, ou então através do telefone 3023 47 25, DDD 51, ou seja, o código de área aqui de Porto Alegre. Então, doutor Otávio Burle, claro que essa questão do Minha Casa Minha Vida, que veio justamente para fomentar e atender essa demanda social tão grande pelo seu aspecto, pela sua relevância, né, e realmente construir para o cidadão a oportunidade de ter o seu imóvel próprio, né, com baixo custo. Perfeito. Então, nesse sentido, evidentemente, surgiram aqui algumas situações que vocês hoje estão em defesa do consumidor, trazendo a pauta de hoje, que eu gostaria que o senhor explicasse que como funciona isso, essa questão da corretagem cobrada e como é que vocês estão administrando essa situação. O que o cidadão que está nos assistindo nesse momento deve fazer, deparando com essa situação, percebeu lá o valor da corretagem, né, que foi cobrado indevidamente, tá, sobre os aspectos aqui dessa lei, da Lei 11.977 de 2009. Então, o que ele deve fazer e como é que funciona isso? Inicialmente, é importante frisar que a cobrança da comissão de corretagem ela é um ato legal. Especificamente para os contratos do Minha Casa Minha Vida, é que ele não pode ser cobrado do consumidor. Por isso que a gente fala que a construtora está repassando para o consumidor um custo que ela deveria arcar, né?
Então, de que forma o consumidor, absolutamente todos aqueles que adquiriram um imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que ele é agenciado pela Caixa Econômica Federal, ou seja, aqueles que estão pagando as suas prestações para a Caixa Econômica Federal, né, esses podem buscar o valor que pagaram a título de comissão do seu imóvel na Justiça. É importante a gente frisar que essa busca ela é feita com custo zero, com risco zero para o consumidor. Por quê? Porque, em função do valor dessas corretagens, do valor que era cobrado a título de comissão de corretagem, ele fica dentro da alçada do Juizado Especial Cível, o chamado pequenas causas, que não prevê cobrança de custas para que se possa pleitear na Justiça esses valores. E o que o consumidor precisa ter nas mãos? O contrato, né, que ele assinou lá com a construtora, o recibo da comissão de corretagem, né, e depois outros documentos, que é a procuração, enfim, que isso nós fazemos diretamente no escritório. E mais ainda, a comodidade para o consumidor é bastante grande no sentido de que toda essa documentação pode ser encaminhada via e-mail. Não há necessidade dele se deslocar até o local para levar essa documentação. Logicamente, sendo em pequenas causas, isso vai ter uma audiência onde ele vai comparecer, que vai ser acompanhado, enfim, mas é o único trabalho que ele tem. E ele não tem custo absolutamente nenhum com o ajuizamento da ação, né? Eventuais honorários sejam cobrados, são cobrados exclusivamente no sucesso, ou seja, quando ele receber o valor é que ele vai efetuar o pagamento daquele valor que foi ressarcido pela construtora que cobrou dele de forma indevida. É interessante o senhor falar isso, custo zero, de fato, ou seja, o risco todo fica por conta do sucesso da causa que vai ser colocada por vocês aí dentro da Justiça, né, dentro de pequenas causas, como foi bem aqui referenciado. E com relação ao tempo de demora dessa ação, o que o senhor poderia falar a respeito disso? Olha, César, esse é um processo que ele, via de regra, vai correr em pequenas causas. Então, assim, ainda que tenha o prazo de recurso, é uma ação que dura de 6 meses a, quando muito, 1 ano, em média. A gente sabe como o judiciário funciona, né? Muitas vezes pode ser um pouco mais, um pouco menos, enfim. Aqueles que eventualmente tiver que ser ajuizado na Justiça Comum, que tem alguns casos específicos que pode acontecer, pode levar um pouco mais. Aí a gente vai em 1 ano e meio, 2 anos. O importante é frisar que tanto as turmas recursais, que é o órgão responsável por julgar os recursos de pequenas causas, e o Tribunal de Justiça, que julga da Justiça Comum, tem posicionamento consolidado no sentido de que esta comissão, ela efetivamente não é devida pelo consumidor. E o mais importante, sim, que a gente possa trazer em termos de informação, com relação àquelas pessoas que têm alguma dificuldade com documentação, como é que eles podem recorrer? Porque às vezes acontece. Inicialmente, ela, via de regra, vai saber qual foi a construtora, né, até pelo próprio contrato que ela tem com a Caixa Econômica Federal, ali vai, porque a construtora ela aparece como beneficiária do valor, né, ou ela não tem absolutamente nada. Só com o nome do empreendimento, do condomínio dela, a gente consegue fazer essa busca sem problema nenhum. O ideal é que tenha a documentação toda pronta, porque daí agiliza, né? O recebimento vem mais rápido dos valores. Agora, não tendo documentação, a gente vai auxiliar também nesse sentido. Bom, outra coisa também fundamental a gente falar é sobre a questão dos valores. Mas a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente volta aí com o Dr. Otávio Burle, continua conosco, né, e vai ainda referenciar aí as possibilidades, né, com relação aos valores a serem oferidos, ou seja, a serem alcançados com relação a uma causa, sobre esse aspecto da corretagem cobrada indevidamente, sobre o aspecto, claro, da nova lei e do programa Minha Casa Minha Vida. Então, continue ligado que no Santo Só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado?
É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. De volta, continuamos aqui com o Dr. Otávio Burle, que traz a pauta do dia hoje, as questões da corretagem sobre Minha Casa Minha Vida, né, sobre os aspectos da Lei 11.977/2009 e, claro, trazendo aí informações para você, né, que é mutuário, para você que participa desse programa, também ter a oportunidade de resgatar aquilo que foi pago indevidamente, cobrado, né, pela construtora ou na negociação
lá do seu imóvel e que agora ele vai trazer aqui alguns exemplos práticos do que isso realmente significa em termos de retorno. Perfeito. César, é importante frisar que o valor ele é restituído de forma corrigida, ou seja, aquilo que a pessoa pagou há 4, 5 anos atrás vai ter uma correção monetária com juros a partir do momento que ela entrar com a ação. Por que é importante ela ajuizar o processo logo? Porque a correção ela vem desde o desembolso, mas os juros começam a correr a partir do momento que ela ajuizar a demanda. Então, por exemplo, um caso prático que nós tivemos lá no escritório, um consumidor que pagou em torno de R$5.000 de comissão, com juros e correção este valor veio a R$7.000, né? E há um posicionamento que não é unânime, vamos dizer assim, mas existem muitos juízes que, em função do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de um pagamento indevido, determina a restituição em dobro. Ou seja, nesse caso específico deste consumidor, que pagou R$5.000, atualizado com juros e correção, foi a 7, ele vai receber, na verdade, R$14.000. Por quê? Porque a construtora, quando fez o contrato, sabia que não deveria repassar esse custo. Então, isso é como se fosse uma penalidade, digamos assim, que o Código de Defesa do Consumidor institui para aqueles fornecedores, no caso a construtora, que fez uma cobrança indevida do seu consumidor. Bom, no mínimo ele vai ter um valor corrigido que ele pagou a mais. Pelo menos isso. Muito bem, realmente aspectos importantes aí tratados aqui do Dr. Otávio Burri, que participa hoje conosco. Mais uma vez eu quero colocar no rodapé do vídeo aí o nosso telefone, nosso e-mail, surgindo dúvidas e questionamentos, você pode nos encaminhar. alodoutor@ig.com.br e o tradicional 3023 47 25, DDD 51, ou seja, o código de área aqui de Porto Alegre. Então, doutor Otávio, para o pessoal que está ligado aí, recebendo essas informações, a gente falava há pouco, Minha Casa Minha Vida, um programa social que realmente veio atender uma demanda muito grande, um programa de grande relevância e que, infelizmente, também foi atingido por uma situação bem atípica, no caso, por uma lei específica que assim o designou. E claro que isso acabou gerando, dentro do mercado comum, uma situação de cobrar, sobre corretagem e que, de fato, trouxe aí agora, por parte do escritório de vocês, no sentido de dar apoio a essas pessoas que foram cobradas indevidamente e que podem buscar aí os seus direitos. Então, eu gostaria agora, nesses minutos finais, que o senhor, claro, fizesse as suas considerações e também fizesse aquele convite especial para o pessoal que tiver dúvidas, faça contato com vocês. Perfeito. César, o consumidor gaúcho, ele é estatisticamente aquele que mais busca os seus direitos na justiça. Isso vai um pouco daquela fama nossa de pelear, mas é muito pela nossa cultura, por saber de que se estamos sendo lesados, a gente tem o dever de buscar os nossos direitos. Especificamente neste caso, há essa peculiaridade de que para pleitear os seus direitos, o risco é zero. Ou seja, ele não vai pagar um centavo para buscar algo na qual ele foi efetivamente lesado. E mais, essa lesão que ele sofreu pode ser indenizada com ressarcimento em dobro destes valores. Então, o nosso escritório está disponibilizando, nós já tivemos N casos de sucesso lá, é um posicionamento consolidado no judiciário. Eu não gosto de trabalhar com probabilidades, eu sempre digo que o advogado que dá aquele 100% de certeza é um mentiroso, mas eu diria que é muito perto disso. Porque nós não tivemos nenhum caso de insucesso ainda especificamente dentro dessa questão de buscar a comissão de corretagem do Minha Casa Minha Vida. Então, eu faço um apelo àquele consumidor que foi lesado nesse aspecto, que busque o seu direito, que se sinta muito à vontade de, tendo dúvidas ou já querendo encaminhar a questão da documentação, faça contato pelo e-mail, pelo telefone já anunciados aqui por ti, e também pelo nosso do escritório, que é o 5132176393, e pelo e-mail que é contato@bccjuridico.com.br. O escritório é a BCC Consultoria Jurídica, que está à disposição aí do consumidor e sempre aqui do Norte Ação. Sem dúvida nenhuma. Vamos aproveitar então para finalizar com
com chave de ouro aqui, quais são os documentos necessários para o pessoal já anotar lá. Nós precisamos do contrato que foi feito inicialmente com a construtora, o recibo da comissão de corretagem e o documento de identidade do consumidor, que tem que ser o mesmo do contrato, de quem contratou. Né? Eventuais documentos que se façam necessários depois, nós da escritório vamos auxiliar para buscar, mas esses três são os principais onde a gente já pode dar início na busca desse direito. Muito bem, realmente vamos agradecer aqui o Dr. Otávio Burle hoje falando, né, sobre as questões aí da corretagem cobrada indevidamente, sobre os aspectos, claro, do programa social Minha Casa Minha Vida, né, um programa que realmente veio atender uma demanda muito grande dentro da população desassistida, querendo a sua primeira casa própria, ou seja, houve um facilitador nesse sentido. E agora esses aspectos legais surgiram e a gente trouxe aí com um compromisso sempre de atender a nossa comunidade e prestar serviço de utilidade pública. Quero aproveitar também e lembrar, né, mais uma vez, colocando aí no rodapé do vídeo, o telefone do escritório Dr. Otávio Burle, né, onde estão lá aguardando vocês para tirar dúvidas também. O telefone é o 3217-6393, o DDD 51, ou seja, o código de área aqui de Porto Alegre, e o site também que vai aí no rodapé do vídeo é o bccjuridico.com.br. Então, doutor Otávio, muito obrigado pela participação. É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.